verde, da manga rosa, do genipapo, do tamboril, parreiras, frango da Angola, do sabiá. Boa tarde a todos, né, que nos assistem. Boa tarde, professora Isabela Tamaso, essa querida, né, da cidade de Goiás, é uma pessoa que estuda, pensa e vive esse patrimônio dessa cidade, que é patrimônio de todos nós, né, a nossa querida secretária de Cultura, Raíssa Coutinho. Nosso muito obrigado por ter aceito, né, vocês duas, de dialogar um pouquinho sobre a importância, né, desse museu que nasce agora, né, na cidade de Goiás. Nasce agora, mas com uma história já de 20 anos, né, de espera, né, incubado ali, guardado de certa forma, mas ao mesmo tempo não, né, que está sempre registrando. É um museu que já nasceu já aí com seus 20 anos, né, é um museu que já nasce já com um certo tempo, né, de acervo e tudo. Para nós do Museu da Memória é uma honra, né, estar com vocês. Antes de passar a palavra para vocês, eu quero agradecer também à Prefeitura de Goiás, né, na pessoa da Raíssa, novamente, do prefeito Aderson Gouveia, né, que nos está possibilitando, né, junto com a nossa secretária dinâmica, Raíssa, a gente executar todas as ações do Museu da Memória de Goiás. Foram 2 meses, né, de comemoração, de lançamento desse novo equipamento cultural para a cidade de Goiás. Então é isso, assim, muitíssimo obrigado por vocês terem topado. Eu não farei aqui a apresentação de vocês, eu prefiro que vocês façam, que eu acho que isso é mais interessante para as pessoas saberem, né? A gente sabe da importância de cada uma de vocês, mulheres fortes, né? Que lutam, brigam pela arte, pelo patrimônio, pela educação, né? Professora Isabela, se quiser começar, nossa convidada. Claro, com o maior prazer, Lázaro e Raíssa, muito obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também à Prefeitura, Aderson Gouveia, o nosso prefeito, eu falo nosso porque eu me sinto muito de Goiás, e a secretária Raíssa, que tem feito um trabalho belíssimo junto com a equipe, né, que envolve Lázaro, e um grupo grande de pessoas que tem feito um trabalho muito bonito, inclusive do ponto de vista imagético, né? Eu percebo que essa Secretaria da Cultura tem trabalhado muito com registros, e o quanto isso é importante, já que a gente vai falar de museu, de memória. Então, muito obrigada. Quero primeiro fazer minha autodescrição, falar uma boa tarde para quem nos acompanha ou vai nos ver no YouTube, porque a gente, né, como fica gravado, futuramente outras pessoas vão nos assistir, e a gente espera que seja assim. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos avermelhados, estou usando uma blusa amarela com lenço estampado, de amarelo também, e tenho atrás de mim uma parede cinza. Vou me apresentar um pouquinho, então, falar da minha relação com Goiás, né, Lázaro e Raíssa. Eu pesquisei a cidade de Goiás entre 2000 e 2002, comecei a pesquisa em 2000, morei na cidade entre 2001 e 2002, morei 1 ano e meio na cidade de Goiás, na rua Senador Eugênio Jardim, para quem conhece a cidade, fui vizinha da Dona Otávia, da Dona Eli, mãe do Heber Rezende, na minha frente morava Raimunda Montelo, a gente tinha uma vizinhança muito querida, a Regina Damasceno, né, a saudosa Regina Damasceno. Então, vivi momentos muito felizes, assim, eu acho que foi 1 ano e meio dos mais felizes da minha vida, eu não tenho nenhuma dúvida disso, por todos os motivos, né, porque Goiás é uma cidade intensa, e é uma cidade tão intensa que pensar num museu de memória faz todo sentido, porque a intensidade de tudo que a cidade de Goiás, e quando a gente fala cidade, é o povo, né? É o povo, são as pessoas, não existe uma cidade, existem pessoas que fazem uma cidade ser isso. Então, esses vários grupos, por mais heterogêneos que eles sejam, do centro, de bairros que estão fora da área tombada e da área do entorno, independente do lugar onde essas pessoas estão, há uma intensidade de formas expressivas, de musicalidade, de fatos, de eventos. O povo vilaboense, o morador da cidade de Goiás, se dedica à sociabilidade. A sociabilidade é um valor, e é um valor que ele não é negociável, assim, os moradores da cidade de Goiás fazem a sociabilidade acontecer o tempo todo, porque é um valor
para o vilaboense e para os moradores da cidade de Goiás. E quando eu faço essa distinção, porque às vezes a pessoa não é nem nascida na cidade de Goiás, mas ela se envolve nesse ritmo e passa a se sentir tão parte e tão envolvido numa dinâmica de sociabilidade que, ao meu ver, é um valor que, em geral, as cidades, os grandes centros urbanos, às vezes até pequenos centros urbanos já perderam, e a cidade de Goiás mantém. Então, para falar um pouquinho, eu não sei, Lázaro, se você quer, passo agora um pouco para a Raíssa se apresentar e a gente faz uma conversa, pode ser? E Isso, depois eu vou pode retomando. ser. Ok. Isso, melhor. É Então, isso, Raíssa. então é isso. Para encerrar, eu fiz uma pesquisa, finalizei a tese de doutorado, a partir daí publiquei vários artigos, continuo pesquisando a cidade de Goiás. Mais do que isso, né? Hoje eu sou amiga da cidade de Goiás, mais do que pesquisadora. Fiz inúmeros amigos, tenho uma relação de afeto com a cidade, com a maior parte das pessoas, que é também, para mim, um valor inestimável, e fico muito feliz por tudo que a cidade de Goiás tem conquistado e vai continuar conquistando, e eu vou acompanhar e sempre estar perto de vocês. Vai sempre acompanhar e sempre ajudar a construir e participar. O seu áudio, Raíssa, não está... Acho que eu vou sem o fone. Deu lá. certo, né? Estou dizendo que a Isabela não vai assistir, não, vai participar junto dessa construção e de tudo isso, como sempre fez, né, Isabela? Sempre juntinho de nós. Então, boa tarde, é uma alegria muito grande participar dessa mesa tão importante, ladeada por dois bravos, né, Isabela Tamás e Lázaro Ribeiro. Estou muito feliz, Lázaro, estamos concluindo uma etapa importante, né, que é essa etapa de lançamento desse museu, que é algo que muito nos honra e também nos emociona, né, afinal de contas, não é qualquer museu que é lançado e que já nasce com 20 anos de história, então isso já é algo grandioso e muito, assim, acho que é algo que nos orgulha muito, né, e essa história do Museu da Memória, esse acervo, toda essa construção, tenho certeza que esses 20 anos que vieram antes do seu lançamento, com certeza é o seu grande diferencial, né? Então, isso é algo que muito nos orgulha e me orgulha, pessoalmente falando, de poder colaborar de alguma forma para o lançamento, para a efetivação desse, como você falou, Lázaro, do novo equipamento cultural da cidade, tão importante, o Museu da Memória de Goiás. Então, eu sou Raíssa Coutinho, estou há 1 ano e 5 meses, né, respondendo pela Secretaria Municipal de Cultura, uma missão, uma verdadeira missão, uma responsabilidade muito grande, porque, afinal de contas, Goiás, com quase 300 anos, 294, agora em julho faremos 295 anos, uma cidade que é o berço da cultura goiana, patrimônio cultural da humanidade há 20 anos, e que tem em si, como a Isabela falou tão bem, né, e acho que nosso slogan fala muito também da prefeitura, né, nossa gente, nosso patrimônio, eu nunca tive dúvida de que o nosso maior patrimônio está nas pessoas. E isso me traz um senso de responsabilidade maior ainda, porque nós temos grandes fazedores de cultura nessa cidade, nos 4 cantos da cidade, dos distritos, da área rural, estão espalhados, e nós temos como uma das grandes missões aqui, Isabela e todos que nos assistem nesse momento, o grande desafio é dar cada vez mais visibilidade a esses fazedores de cultura, a nossa cultura popular, em especial, né, nós temos esses 294 anos de histórias, contados muitas vezes apenas por um dos lados da história, né, então a gente quer ouvir outros lados dessa história, é como se a gente tivesse ouvido, se fosse antigamente, né, ou tá tão na moda, né, o disco está voltando, né, o LP, como se a gente tivesse escutado só um lado, e a gente está sedento de ouvir o outro lado desse disco, né, e eu trago isso muito comigo, essa responsabilidade de assistir, de ouvir e de deixar as pessoas ouvirem também esse outro lado do disco. E a gente tem trabalhado para isso, trabalhado com esse foco, desde que iniciamos a gestão do prefeito Aderson, que é um grande amigo da cultura, um grande incentivador da cultura, dos fazedores de cultura. E aqui na secretaria, como em todos os outros lugares, né, muito impactado também pela pandemia, mas a gente aproveitou
entre aspas, esse período pandêmico para trabalharmos também, como não poderia ser diferente, muito através do audiovisual, né? Utilizamos muito do audiovisual para trabalharmos durante todo esse período. E os aprendizados foram tantos, né, Lázaro e Isabela, que a gente é um caminho sem volta, não tem como mais nós deixarmos de utilizar essas ferramentas, e além das ferramentas tecnológicas, eu digo, focado mesmo no audiovisual, como o nosso programa, né, que é coordenado pelo Lázaro, nosso agente, nosso patrimônio, que tem contado tão bem a história dos nossos fazedores de cultura, de cada uma das manifestações culturais vilaboenses, né, e é isso, vou devolver para a Isabela para a gente poder seguir aí o roteiro que foi proposto, mas quero, mais uma vez, Lázaro, de público, reconhecer e parabenizar todo o trabalho desenvolvido pelo Museu da Memória, em especial, né, coordenado por você, pelo Jadson, pela Patrícia, mas que tem toda uma equipe também envolvidos nessa programação. E hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ter também, né, Lázaro, já estou adiantando aqui, mas nós teremos também a apresentação da Orquestra de Violeiros, mais um dos nossos patrimônios imateriais, que vem se fortalecendo tanto, que vai se apresentar lá na Praça do João Francisco daqui a pouco. Vou devolver para vocês. Obrigado, Raíssa, obrigado, Isabel. Não, fantástico. Assim, nós estamos em êxtase, né, ainda, assim, conhecendo toda essa programação, né, e como a cidade nos abraçou, né, e vem nos abraçando ao longo. E a cidade de Goiás tem isso, né, Isabela? A cidade, ela nos envolve, né, eu acho eu também não nasci em Goiás, né, sou vilaboense de coração e de título, né, também, assim, que muito me honra, né, eu nem sei, eu acho, de onde eu sou mais, para mim eu já sou de Goiás mesmo, não tem jeito, sou daqui, e isso me encanta, me apaixona, né? Isso está muito claro em todos os meus trabalhos também, já citados, né, pela Raíssa, né? É uma honra fazer parte dessa equipe, da Secretaria de Cultura, no qual eu agradeço todos os meus colegas, né, que estão também envolvidos no projeto, nesse processo, abraçou também a causa, estamos juntos, né, fazendo essa bela ação, né, que não é para o Museu da Memória, é para a cidade, né? A gente está fazendo isso. Na verdade, o museu é uma espécie de uma devolutiva, né, de tudo aquilo que nós e outros pesquisadores vêm fazendo com a cidade. A gente está devolvendo isso para a cidade, que é de direito, né? Eu acho que a gente não pode só tirar de Goiás, né? Essa coisa que você leva. Claro, a gente leva no coração, você leva na memória. Goiás não tem como a gente desvincular disso. É um cenário, né? E para quem viveu aqui sabe quantas pessoas nos envolvem, né? Mas é importante também a gente devolver, né? Eu acho que a professora Isabela vem fazendo isso muitíssimo bem em todas as pesquisas, né? Fez um ótimo trabalho no Goiás 2001 mais 20, eu parabenizo, né? Foi maravilhoso pela Universidade Federal e todas as pessoas que estavam ali envolvidas, Karine, posso esquecer nomes, me ajudem, por favor, deixa eu ver, acho que eu anotei. Sinara, Matheus, Sinara, Matheus, então todo mundo que estava envolvido, a Eliane, né, todo mundo, então, assim, estão de parabéns por ter feito esse trabalho, esse momento de diálogo, né, de dialogar o que é esse patrimônio, para quem, para quê, né, esse patrimônio, e como é essa coisa, patrimônio para quem, né, que é o início de tudo, essa discussão de vocês, e é o que nós também estamos pautados, né? Para quem que é isso? Para que mais um museu? Né? Para que eu pensar mais um? Eu até ouvi isso um dia desses, né? Era mais um museu, Goiás não está sustentando, né? Tem toda essa dificuldade de se manter museu, ainda mais hoje, nesse governo e tudo, né? Esse governo federal que não olha para arte, para museu, para educação, para saúde, para uma série de coisas. E aí, então, mas para que mais um museu? Né? E acho que é isso que eu quero devolver para vocês, assim. Para que vocês acham, né? Porque para que serve esse Museu da Memória, né? Assim, pelo que vocês já conhecem um pouquinho assim do nosso trabalho e tudo assim, que como vocês veem, como vocês recebem esse museu também, enquanto pessoas que vilaboenses, que vocês todas são, não adianta, vocês todas, né, de certa forma, são vilaboenses também, né, vivem aqui, bebem dessa fonte, né? Então é isso, assim, para quem esse museu, né?
Acho que podemos Posso partir daí. responder, Raíssa? Posso ir? Por favor. Olha, para que o Museu da Memória? E por que o Museu da Memória se há tantos museus na cidade de Goiás? Primeiro, para a gente lembrar que os museus, eles constroem narrativas. E eles constroem narrativas a partir de um propósito, de um objetivo, de uma temática. Então, o que é uma temática para o Museu das Bandeiras? E o que se constrói de narrativas que envolvem a vocação daquele Museu das Bandeiras? Qual a vocação e as narrativas que estão postas no Museu de Arte Sacra, e no Museu Palácio Conde dos Arcos, e no Museu Cora Coralina? São propósitos diferentes. O Museu da Memória de Goiás está num propósito e está realizando narrativas museais que estão cumprindo, estão ocupando uma lacuna que os outros museus não vão dar conta, pelo propósito que eles têm, porque um museu Casa de Cora, que é absolutamente importante e fundamental para a cidade de Goiás, ele é um museu Casa de Cora. Então, por mais que tenha atividades de extensão e outras atividades, a memória de Goiás não é um propósito, né? Então, assim, e pensar a importância que tem um museu da memória que vai cobrir lacunas que todos os outros museus são absolutamente importantes e cada um cumpre muito bem o teu papel, não tem obrigação de cumprir e não vão conseguir dar conta. E aí ficava essa lacuna. E por que um Museu da Memória é importante? Primeiro, eu queria destacar que se a gente pensar que a memória, tem memória das pessoas, né? Vamos pensar memória de pessoas importantes, que ocupam lugares de poder, etc. E como disse Raíssa, memória das pessoas comuns, das pessoas anônimas, na maior parte das vezes, mas que são pessoas que mantêm tradições, mantêm formas expressivas, o que a Raíssa fez referência da cultura popular, são benzedeiras, são cantadores, é dança dos Congo, são afoxés, são saberes que estão nos quintais, nas raízes, né, nas mulheres que dominam o conhecimento do poder das raízes, das procissões, dos andores, tem um conjunto de saberes enorme que pode se perder ao longo do tempo, porque a memória, ela é construída a partir do presente, vamos lembrar disso também, né? A memória se constrói a partir de algo do presente que aciona a memória. E aí, o registro dessa memória, desse presente, que hoje é presente, amanhã já é passado, é fundamental, porque a partir da construção dessa memória, se constrói um contexto da cidade, e um contexto das vivências, das experiências, de tudo que acontece na cidade de Goiás, dessas sociabilidades, ao longo de todo esse tempo. Então, eu destacaria, por exemplo, que do ponto de vista da memória, a gente ainda tem uma possibilidade, Lázaro, que o museu pode acionar, de perguntar para as pessoas a respeito da memória involuntária. Não são só memórias de fatos, como a enchente, como o título, como a mudança da capital, que são todos eventos importantes, situações importantes do ponto de vista político, cultural e etc., e econômico. Mas também a memória involuntária, porque a memória involuntária é aquela memória que ela é sinestésica, que ela é acionada a partir de um sentido, seja o olfato, seja o tato, seja a escuta, o paladar, e aí isso tudo envolve a experiência de viver, a experiência de estar vivo, porque a gente come, porque a gente sente cheiro, porque a gente escuta música, e a cidade de Goiás tem um tipo de sabor das coisas que é muito peculiar, né, da culinária muito peculiar e muito bom, né, diga-se de passagem, e vamos fazer aqui uma salva aqui para o empadão e o pastelinho, que são duas, né, dois ícones da culinária vilaboense, mas também a musicalidade, e o quanto a musicalidade aciona a memória. Ouvir determinadas músicas aciona a memória e leva para um tempo passado e faz com que as pessoas contem coisas que é só o gatilho dessa memória involuntária que traz. Então, eu fico pensando nas inúmeras possibilidades, né, Lázaro, que você, como um pesquisador que né, também lembrando que Lázaro
foi aluno nosso da UFG, do mestrado em performances culturais, foi meu aluno, tive a honra de dialogar, né, e de partilhar esse momento com Lázaro. Então, Lázaro é um pesquisador, é um cineasta, Patrícia Mozinha é uma fotógrafa, o Jadson também, né, que domina inúmeras tecnologias, e aí esse grupo se une e vai poder, então, registrar não só a memória desses fatos importantes que eu acho, tombamento da cidade, que se relaciona ao patrimônio, para a gente ir no ponto do patrimônio também, né? A enchente, como a enchente também reviveu, fez reviver memórias e fez reflexão interessantes na perspectiva dos patrimônios, e também a mudança da capital, né? Então, a gente tem fatos muito importantes que essas memórias é urgente que elas sejam registradas, e alguns pesquisadores já fizeram no plano da escrita, mas falta fazer no plano audiovisual. E um Museu da Memória, com a qualidade de profissionais, né, Lázaro, Jadson e Patrícia, vai conseguir capturar essas memórias no plano audiovisual também, né? Eu tenho outras coisinhas para dizer, mas vou passar para a Raíssa, depois eu volto e vou concluindo. A Isabela falou tudo, né? A única coisa que eu tenho a dizer, Lázaro, até é difícil falar depois, né, dessa verdadeira aula que nós... É uma partilha tão boa, né, Isabela? Eu gosto muito de te ouvir. Mas assim, trazendo o meu ponto de vista sobre essa questão do por que mais um museu, né, Lázaro? Uma pergunta que eu acho até desnecessária, porque um museu, como o Museu da Memória, para mim, Isabela, é praticamente assim, algo que é inquestionável, né? A importância, a necessidade, o valor de um museu que vem com um propósito tão forte. Mas quando você fala, né, que os museus precisam exatamente, cada museu tem o seu propósito, a sua vocação e a sua narrativa, isso define muito bem, né? Cada um dos museus que existem, aí eu trago inclusive o Centro de Memória do Judiciário, cada um tem a sua vocação, a sua narrativa e seu propósito, né? E o Museu da Memória vem com essa missão, acho que de salvaguardar mesmo o nosso patrimônio imaterial, as pessoas, contar as histórias, valorizar e contar e trazer, rememorar e aí sim salvaguardar, né? Cada um desses saberes, fazeres do nosso povo, que é tão rico, né? Quando você fala aí das nossas benzedeiras, das raizeiras, do Congo, de cada uma dessas expressões, quando eu trago a cultura popular é nesse sentido, né? Quando eu falo que a gente quer ouvir o outro lado do disco, eu acho que o museu é fundamental também para nos ajudar, né, Lázaro, a vermos, ouvirmos esse outro lado. E aí eu vejo que a gente tem um leque gigantesco, cada vez que a gente para falar de uma temática diferente, para assistir uma narrativa diferente, para dar voz para essas pessoas, para que eles contem mais sobre os seus saberes, é algo que não tem o que pague, né? É um valor inestimável mesmo. Então, eu acho que o Museu da Memória vem com essa missão. E aí, por isso que eu digo que, às vezes, eu fico muito grata mesmo da história permitir a gente fazer parte disso, né, Isabela? Além de assistirmos a tudo isso, de nós podermos sermos partícipes mesmo, assim como fomos no 2001 mais 20, né? A gente não imaginava, há 20 anos atrás, quando o Goiás ganhou o título, a gente não imaginava que cada um de nós estaríamos nos lugares, nos espaços que estamos ocupando hoje, que poderíamos fazer parte de forma tão... não sei, tão incisiva, tão, talvez importante, né? Eu considero importante um momento como esse na história, né, Lázaro? Falei isso, inclusive, no dia do lançamento lá no teatro. Disse que um museu como esse, nós vamos embora e o museu vai ficar. Com fé em Deus, vai ser assim a história, né? É um museu que nasce com 20 anos de história e que tem muito mais pela frente a trazer, a viver e a ir contando e trazendo cada uma dessas histórias. Bacana. Nossa, eu só quero só falar só dessa provocação, porque assim, na verdade eu deveria falar, né? Para que esse museu e tal? Mas como eu ouvi tanto isso das pessoas na rua, aí eu queria ouvir do poder público o que ele nesse caso, o que seria e de uma pessoa tão importante, né, para nossa cidade, para nossa
e para as pesquisas antropológicas e para a questão patrimonial do nosso estado, do nosso país, que é a Isabela. Então, assim, o que que é, para que mais um museu, né? Isso para nós que sonhamos isso há muito tempo, para nós é muito claro, né? Isso a gente sabe exatamente o que que a gente quer fazer, o que que nós estamos fazendo, e vamos deixar, né? É exatamente isso, né, Raíssa? Assim, e é uma coisa que eu deixei muito claro desde o início, né? Que eu não falo só o Lázaro está falando, estou falando em nome da equipe, né? De todo mundo que faz parte desse museu e das pessoas que estão chegando, se achegando agora também junto para construir isso, porque não há um museu que está sendo construído, né? E vai ser construído. Ele não é uma coisa enquadrada em, sei lá, não estamos pensando no museu, esse museu fechado em 4 paredes. A ideia não é essa, tanto que a gente começou no cyberespaço, né? A gente está no espaço virtual para depois pensarmos agora, lutar e ter um espaço físico para ter esse diálogo, esse debate, esses encontros físicos, que é importante. Goiás é isso também, essa coisa do cafezinho, de bater papo, né? Sentar, olhar no olho. Então, assim, eu acho que precisa de um espaço físico para isso. Mas ele é mais do que isso, né? Ele está além disso. E, assim, deixar muito claro também que não é o Museu do Lázaro, não é o Museu da Patrícia, não é o Museu do Jacques, é um museu para a cidade, né? A gente está pensando, a gente quer pessoas que somem, a gente quer outras entidades, quer outros parceiros, e é um museu da cidade, é um museu do Vila Boense, né? É a filosofia do nosso prefeito, né? Que está aí lutando e tal, e da própria Secretaria de Cultura, que o patrimônio são essas pessoas, é a nossa gente. E nada mais justo que eles se sentam pertencentes disso. Tem um museu que, onde eles não se sentem donos também de um museu, ele vai ser mais um prédio abandonado, né? E esse não é o nosso propósito. Tanto que a gente tem essa parceria, e está sendo muito bonito, né, Raíssa, de estar indo aos distritos. A gente tem registros também de pessoas que já se foram dos distritos. E a gente começou pela Colônia de Uvá, que foi muito bonito, me emocionou muito, estar ali com aquelas crianças e levar. Eles não imaginavam que aquele espaço deles, as pessoas só falavam alemão, né, naquela época. Então, assim, quem são esses alemães que começaram tudo isso? Então, eles não sabiam. Então, assim, é devolver a eles, né, a oportunidade também de viver a própria história, que às vezes está ali, mora ali e não sabe. E assim é Goiás. Para que serve esse patrimônio? Essa foi uma grande... um trabalho lindo, né, feito aí pelo Goiás 2001+20, de vocês, Isabela, da UFG e de todos os parceiros, que aí discutir exatamente isso. Para que serve tudo isso, né? Se não serve para essas pessoas que vivem aqui, que não se reconhecem, que não se... Né? Então, fica vago, né? Fica como essas casas do centro que estão fechadas, né? A gente sabe que tem memória, sabe que tem ali dentro o valor de tudo isso, mas fica triste, né? Uma coisa dali isolada e tal. E não é isso. A gente não quer, realmente, a gente não quer um museu para ser só mais um lugar para guardar objetos ou guardar. Não, a gente quer um museu diferente. A gente quer um museu vivo, um museu onde a gente dialogue, né, com essa cidade, onde a cidade pode opinar e falar: eu penso que deveria ser por aqui. Eu quero colocar minha família, eu quero colocar fulano, cadê a Maria, cadê a Badinha, que não apareceu ainda, cadê fulano, né? Eu me lembro de ciclano. Então é isso, a gente quer construir junto, né? É um museu que quer, e ao longo espero que venham outros, que depois continue esse projeto, esse museu, que esse museu perdure aí por um bom tempo, que vai trazendo novas, até chegar a nossa vez, né, Raíssa, Isabela? Olha, passou aqui o fulano, né, que conte as nossas histórias também ali. Então esse é um museu de histórias, de gente, né? É isso. Eu devolvo para a Isabela, que senão... Obrigado. Não, tá perfeito. E Lázaro, eu acho que... Depois eu quero fazer uma partezinha na historinha que ele foi. Pode ir primeiro, então, pode ir. Só um pequeno detalhe, que o Lázaro foi para a Colônia de Uvá, os bastidores. Ele foi para a Colônia de Uvá e tudo tão desafiador, né? A programação e tudo, né? E a cidade com muitas atividades, graças a Deus, né? A gente com essa retomada cultural. E o Lázaro está dizendo que as crianças da colônia ficaram muito emocionadas, mas eu vou te falar, é um depoimento próprio. Foi um Lázaro para a colônia e voltou outro Lázaro da colônia. Eu acho que o Lázaro, ele teve um choque, talvez,
de realidade tão forte lá na colônia que ele entendeu a força do museu, o papel do museu, e assim, o impacto que é possível o museu levar para dentro de uma comunidade, qualquer comunidade, mas quando ele foi para um distrito, que parece que ele saiu do quadradinho aqui de Goiás, né? Teve a oportunidade de levar o museu para essas crianças, ele achou que o filme seria muito, talvez assim, um vídeo muito adulto para a faixa etária da escola municipal Pingo de Gente. Acho que ele pensou que será que aqueles questionamentos, talvez eles não vão nem se interessar tanto assim. E foi um sucesso tão grande a exibição lá na colônia, que quando terminou o vídeo, as crianças pediam, tio, passa mais, a gente quer ver mais. E por quê? Porque as pessoas estão se vendo, é a própria história. Então é muito forte. A gente assistir a história dos outros é super legal, né? Mas e assistir a nossa própria história? Isso é muito forte. E o Lázaro viveu isso na pele. Eu acho que foi a primeira, não sei, se eu estiver errada, você me corrige, Lázaro. Não, mas foi um choque. Foi a primeira vez que o Lázaro sentiu de verdade a força e o impacto do museu na vida de uma comunidade. Tanto que depois disso, quando ele foi para a colônia de Uvá, como ele já tinha vivido isso, quando ele voltou da Buenolândia, foi para a Buenolândia, quando ele retornou, Raíssa, na Buenolândia foi maravilhoso, parecendo a colônia, então tudo assim, muito, muito forte. Não, eu já fui chegando, eu fui abrindo sua porta e já falando, né, Raíssa? Eu já fui te interrompendo, acho que eu não dei nem tempo, eu fiquei tão... Ele ficou muito extasiado, eu fiquei muito feliz, porque o Lázaro estava precisando porque tem horas, gente, que a vida da gente é assim, é tudo tão desafiador, e a gente tem tantas pedras no caminho, literalmente, né, que muitas vezes a gente sente que a gente está nadando contra a maré, e o Lázaro viveu isso na prática, e aí quando ele teve a oportunidade de levar, de ver o olho daquelas crianças, os olhos brilhando, com sede de conhecer a própria história, né, olha o que ele está falando, eles não sabiam que lá falava alemão, gente, a gente está falando de menos de um século, né, e as crianças não sabem disso, então as histórias talvez não estão sendo contadas. E aí vem o museu para contar essas histórias, e as pessoas se veem na tela de cinema, de filmes, né? Essas crianças nunca foram num cinema na vida, a grande maioria. E aí esse mesmo filme, né, Lázaro, foi exibido no mercado durante a virada cultural, o da Buenolândia vai ser exibido no aniversário da Buenolândia, esse da Colônia, o Lázaro vai trabalhar em cima dele, né, que ele quer ampliar ainda mais, acrescentar mais histórias ainda para apresentarmos no aniversário da Colônia de Uvá em agosto. Então, parece que foi um banho que o Lázaro precisava de realidade, que às vezes quem está de fora enxerga, e a gente que está tão assim, vivendo o processo, muitas vezes a gente mesmo, é difícil, né, gente? Mas a gente muitas vezes se sente mais desafiado ainda. Eu acho que para ele foi um divisor de águas. Se eu estiver enganada e errada, Lázaro, você pode me corrigir. Essa foi a minha leitura. Foi exatamente, porque, assim, levar, né, ele se vê... Gente, era muito bonitinho, era criança de 7, 8 anos, assistindo um documentário, assim, era... E assim, eles ficaram prestando atenção, aquela coisa toda, terminaram de bater palma, depois pediram mais, queriam ver a história do museu. Eu tive que contar, falei, gente, é a primeira vez, você vai ao museu, dessa vez o museu veio até vocês, né? E isso a gente começou a fazer. Então, assim, é isso, o Museu da Memória quer ir até as pessoas, quer ouvir as pessoas. E é feito por essas pessoas, né? Só existe museu, só existe memória, só existe pessoas. E a gente só quer salvaguardar esses momentos, como esse de agora, né? A gente só quer salvaguardar, registrar esse momento de encontro. É isso, o museu pensa. E foi exatamente isso, professora. Que bonito, né, Lázaro? Que beleza. Eu fico pensando aqui talvez um raciocínio que me ocorre, que eu acho que pode ser interessante aqui, é que nos estudos de patrimônio, a gente sempre trabalha com a ideia de que patrimônio não é igual à memória, que não é igual à história. Embora o senso comum diga, vamos preservar o patrimônio, porque ao preservar o patrimônio a gente preserva a história e a memória. Todos os três, né, as três práticas dizem respeito ao passado. Mas como elas acionam o passado e operacionalizam esse passado, é diferente. Porque a história tem um rigor científico, trabalha com evidências, que tem um rigor metodológico muito específico, que também usa a história oral, e, portanto, também tem o método de trabalhar com a memória. Mas a memória escapa, porque a memória ela é fluida, ela é dinâmica, e ela é construída sempre no presente. Então, a cada dia, a memória pode estar sendo acionada de uma maneira um pouquinho diferente do que foi acionada ontem.
prova disso é a própria relação com a mudança da capital. Antes da conquista do título, a memória da mudança da capital era acionada sempre trazendo determinados parâmetros. Continua sendo, só que é assim, somos Goiás velho, mas somos patrimônio mundial. Então, assim, faz um pequeno deslocamento, porque a conquista do título faz com que a perda da centralidade política seja também observada de uma outra maneira. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, Lázaro, é que a importância de um museu da memória é que, diferente, por exemplo, de outras agências, como, para a gente exemplificar, como o IPHAN, que tem um papel importante, fundamental. O IPHAN tem a missão de preservar o patrimônio. Qual patrimônio? O patrimônio reconhecido, o patrimônio oficial. O IPHAN não pode intervir em alguma coisa que não esteja sobre a sua tutela, sobre o seu acautelamento. Não pode, por questões jurídicas, mesmo que queira fazê-lo. E o IPHAN vai selecionar de um conjunto de formas expressivas, de saberes, etc., aquilo que vai ser paradigmático, representativo de uma cidade. O IPHAN não vai reconhecer tudo como patrimônio, porque, né, como bem dizem, se tudo é patrimônio, nada é patrimônio. Não pode ser tudo patrimônio, né? Alguma coisa vai ser patrimônio e, portanto, vai ficar iluminada, destacada. Por isso as outras não têm valor? Não. As outras têm valor, porque são as outras que estão o tempo todo dando suporte. Por que o centro histórico é importante? Não é só pela arquitetura, é porque ele é vivo, porque ali passa um afoxé, porque ali passam as procissões, porque ali acontece coisas de vizinhança, de sociabilidade. É por isso que ele é importante, não é só pela materialidade. Senão seria uma cidade morta, fantasma, né? E ninguém quer visitar uma cidade fantasma. E Goiás decididamente não é isso. Então, pensar que são campos de ação diferenciados e o que um Museu da Memória vai fazer, que o Lázaro fez lá na Colônia de Uvá, ele acionou uma memória. Se as crianças não sabiam, é porque essa história ali e essa memória coletiva do falar alemão, há um século atrás, não estava sendo compartilhada. Quando Lázaro chega e aciona esse gatilho, a própria memória herdada, imaginemos que não tem mais ninguém vivo lá, vivo do tempo dos imigrantes que chegaram, né, os primeiros que chegaram da Alemanha para constituir a Colônia de Uvá. Vamos supor que todos tenham falecido, que eu imagino que sim. A memória é herdada, a segunda geração, a terceira geração herdaram a memória, mas a memória precisa ser estimulada e reconstruída diariamente. Quando Lázaro provoca isso, ele provoca um acionamento pela busca da memória herdada que está lá no recôndito das emoções e das mentes das pessoas que estão vivendo as suas vidas sem pensar mais nisso. Precisa de um gatilho. E o Museu da Memória tem esse papel de ser um gatilho e de acionar memórias importantes que estão silenciadas, às vezes porque tem receio, né? Memórias silenciadas por situações difíceis, indizíveis, doloridas, traumáticas. Às vezes silenciadas porque não está tendo o gatilho no presente para que aquilo ganhe relevância. E aí eu queria dizer assim, o que um Museu da Memória está fazendo, que o Lázaro está fazendo? Ele está trazendo pessoas, como ele bem disse. Então, olha só, uma memória de um Zé do Congo, não é só da dança dos Congo, de maneira geral, mas é essa pessoa, esse imperador, que permanece imperador há 40, 50 anos. É o Zé do Congo, é a Dona Rosa Benzedeira, que faleceu, né? O Lázaro não vai entrevistar a Dona Rosa, mas vai entrevistar a memória das pessoas de Dona Rosa, a Badiinha. Eu estou falando de pessoas, não estou falando só das pessoas que têm destaque no plano político-cultural. Essas também são importantes. E aí eu fico pensando na memória das mulheres dos museus. Ieda Sócrates, Eunice Sócrates, Maria Luísa Brandão, Fátima Sócrates, que também passou pelo Museu das Bandeiras, Antolinda, Marleninha. Fátima, Cansado, que está lá no arquivo, é um conjunto de mulheres que tem memória. Goiandira do Couto, né? Mas não quero dizer que são só mulheres, não. Eu estou trazendo alguns exemplos. Obviamente que
Daí tem todo um pessoal da Alvat que é fundamental, é um conjunto de gente gigante, dezenas. Felizmente tem muita gente, né, Lázaro? O teu trabalho é sem fim, porque não é só a memória dos fatos, quando a gente traz a memória da trajetória de algumas pessoas, essa trajetória, as trajetórias vão se cruzando e vai se construindo um panorama de determinados momentos da cidade. E isso é o Museu da Memória que tem competência para fazer, né? E você, com a tua equipe, todos os parceiros, né, que você vai somar, e você é muito bom nas parcerias, né? Eu sou testemunha de que você é muito bom para fazer parcerias, e a prefeitura tem sido uma parceria importante, né? Foi também importante como parceira no Goiás 2001+20. Então, eu acho que é um momento muito propício para que memórias das pessoas, dos fatos, dos eventos, mesmo memórias que não estão sendo mais contadas, sejam acionadas pelo Museu da Memória, e que a gente possa ter acesso a elas e, sobretudo, né, os envolvidos, os agentes, essas crianças de Uvá, as pessoas da Buenolândia. E sabe, Lázaro, assim, tem um papel importante porque foge um pouquinho também do discurso só oficial, porque tem um discurso oficial dos patrimônios, tem um discurso oficial da cultura, e o museu, ele não tem o objetivo de fazer um discurso oficial, ele tem um propósito, e pelo que eu entendo do seu propósito é mapear memórias, tudo que diga respeito à cidade de Goiás, e isso é infinito, isso não tem um recorte de classe, nem de gênero, nem de raça, nem de poder específico, lugar onde as pessoas estão situadas, é absolutamente democrático, e isso é muito lindo, né? Então, assim, quero dizer que eu já falei para o Lázaro que nós temos pelo menos 2 parcerias a colocar em prática, pelo menos, mas a gente tem mais, mas a gente já tem 2 que a gente já começou a articular. E assim como eu, inúmeras outras pessoas que vão se abrir para as parcerias e para ajudar na construção desse museu, Lázaro. Obrigado, Isabela, obrigado, Raíssa, né? Obrigado todo mundo que tem nos apoiado. E assim, é isso, né? A gente quer construir junto, né? É exatamente isso. E assim, modéstia à parte, né? Eu tento fazer as parcerias, arrebento portas, né? Às vezes a gente tem que apanho, né? Semana passada foi difícil, igual a Raíssa falou, tivemos uma série. O que que não é difícil, né? O que que é fácil, né? E, na verdade, não há nada fácil, né? A gente pensa assim, vou chegar, vou fazer, mesmo sendo, né, um museu ainda que está ainda virtual e tal, mas é muito, nossa, é muita coisa, né? A gente pensava, a gente não imaginava, falar a verdade, né? A gente, Patrícia, Jadson, eu, a gente tinha noção que não seria fácil, né? Assim, a programação, só a programação de lançamento é extensa, muito extensa. E que bom, né? É maravilhoso. A gente tentou trazer vários, né? A gente ia atender vários públicos, chamar os artistas de todas. Você tem do erudito ao popular, né? A gente quis misturar, miscigenar, tanto que amanhã a gente vai ter esse encontro com Dona Fifi Alencastro, que é do erudito, que é da Universidade Federal, que cria, né? Ela foi uma das fundadoras do Conservatório de Música, ou seja, tem uma vivência maravilhosa, né? Dessa história, da história, viveu, né? A história de Goiás, num período da transferência de tudo isso, ela ouviu dos próprios maestros, João Ribeiro, que o Joaquim Edson, que compunha dentro da casa dela, ela emprestava, o pai emprestava o piano para a orquestração, para fazer ensaio para a orquestração do cinema mudo. Então, assim, olha a importância disso, e trazer para o mesmo palco do Congo. Então, a gente está tentando fazer esse diálogo, né? Tentar colocar junto esses patrimônios, né? Que são patrimônios também. Então, essas pessoas, essas vivências, esses saberes no mesmo espaço. E o museu é isso para ficar bem claro que nós exatamente não tem distinção, né? A gente não tem distinção nenhuma. A ideia é falar das pessoas que preservam suas memórias, que são as memórias dessa cidade, né? Que são as memórias dessa cidade que é patrimônio. E por que é patrimônio? Porque tem essas pessoas, né? Como a professora já falou, a Isabela já falou muito bem, que vem trabalhando isso, que eu aprendi, né? E venho aprendendo isso, né? Se eu entendo um pouquinho mais de patrimônio, eu devo isso, de fato, a Isabela também, porque além de viver, né, minha experiência, vivendo na prática, mas entender também
né, academicamente, né, por eu ter passado ali, fiz faculdade de História, escolhi fazer História também pela minha paixão por essa cidade, né, eu queria entender, eu queria estudar essa cidade de sempre, né, desde quando eu pisei em Goiás, que pensei, quero ir para Goiás com 10 anos de idade para fazer artes plásticas, e eu comecei a pintar o casario com meus 10 anos, e a colecionar postais. Minha primeira, me lembro até hoje, acho que o meu primeiro postal foi da Casa de Cora, desenhava a Casa de Cora. Eu tinha uma relação assim com Cora, assim que sabe, que mexe muito comigo, né? Só dizer uma coisa, assim, esse material vai para o Museu da Memória, né? Lá, tá aí, tá lá. Então, assim, eu tenho guardado os primeiros postais, eu colecionei tudo que tinha do FICA, todo esse acervo, porque me encantava, não era assim pensando, um dia eu vou criar um museu, não, né, isso veio, né, e foi vindo pessoas que também guardavam coisas, que começaram a me presentear, Marli Mendanha e tantas outras pessoas, Divina Paiva, né, que faz parte do museu também, que foi somando, que também, poeticamente, isso foi me influenciando, né, assim, com a poesia dela, né, com a paixão dela, né, que ela grita por Goiás inteiro, que ama todo mundo, que ama Goiás. Então, assim, é esse amor assim que a gente também quer passar para as pessoas com o nosso museu, né? É isso que a gente quer, né? Não quero um museu engessado, não quero aquela coisa assim, entra, você tem hora para entrar, você tem hora. Não tem hora, não tem porta, né? Não tem nada. A gente quer partilhar tudo que tem, né? E trazer mais coisas, né? Que tragam mais coisas. E essa é a nossa proposta, esse é o nosso desejo. Museu da Memória, né? Acho que caiu nosso... Não? Então, continuamos. Então, é isso, assim. Então, essa é a nossa proposta, né? Enquanto Museu da Memória. E isso nos deixa muito feliz, sabe? Assim, isso, e ter vocês, né? Ter a professora Isabela, ter a Raíssa, ter um prefeito que é cantor, que é artista também, que está ali, que amanhã dizer que vai cantar uma música lá com a gente, com a Maria Eugênia, com todo mundo. Então, assim, é isso, né? É que essas pessoas possam ter vez e voz, que o palco esteja ali montado, aberto, para essas pessoas, né? Os artistas, quem sabe dessa história são essas pessoas que estão aqui, que vivem aqui, né? A gente só quer tentar, de certa forma, articular, de uma certa forma, que haja uma conversa entre todos, que a gente tentar romper um pouco dessas barreiras, né? Que o museu de fulano, o museu de ciclano conversa com ciclano, que não conversa com A, B, C, D. Não tem isso, a gente quer conversar com todo mundo, a gente quer partilhar e fazer essa partilha com todos, né? Sem distinção. Não existe nenhuma barreira, não existe essa coisa de queremos ser um museu mais bonito que o outro, eu quero brilhar, mas a nossa filosofia não é essa, a nossa proposta enquanto museu não é aparecer, tanto que tem 20 anos que tem um arquivo guardado dentro da minha casa, tem 20 anos que eu venho recebendo acervo, isso está guardado, eu acho que, na verdade, a gente está tentando disponibilizar isso, devolver isso para as pessoas, né? Se eu quisesse aparecer, se eu quisesse fazer, eu posso fazer isso com o meu trabalho enquanto cineasta, enquanto coisa, que é outra coisa, mas pensar enquanto museu, enquanto gestor de uma proposta, né? E junto com meus colegas, que ninguém faz nada sozinho, né? Não existe só o Lázaro aqui, não existe só Patrícia, não existe só Já, é uma comunidade, a gente quer isso, a gente quer somar. Então é isso, a gente não quer o museu para dizer que é bonito, que está aparecendo, não, pelo contrário, a gente quer um museu que funcione, que faça educação patrimonial de fato, né? Que isso que nós estamos fazendo lá na Colônia, que a gente está fazendo na Barra, que vamos fazer na Calcilândia, que vamos fazer em outros distritos, e a gente está sendo convidado até para outras cidades para falar disso, pensar isso. É isso, né? É tentar trazer essa educação patrimonial, como a Isabela disse, não precisa ser de forma acadêmica, essa coisa dura, né? Já sabe que a academia precisa, nós precisamos, enquanto estudiosos, é uma coisa. Mas para essa comunidade, a gente pode fazer educação patrimonial de uma forma mais leve, né? Uma forma mais que eles entendam, né? Que eles se entendam nesse processo, né? Eu acho que esse também é o nosso papel enquanto museu, né? Não é só ficar recolhendo, não, é fazer esse diálogo. O que vocês entendem, como vocês querem guardar, o que vocês acham importante que seja resguardado daqui, da colônia, de tal lugar.
Então é isso, assim, nós estamos tentando, né, nos construir a partir disso, assim, né? Então, assim, estamos abertos, né? A gente quer, por isso que eu devolvi, né? Eu deveria falar o que que nós somos, o que que nós pensamos enquanto museu, o que que é a nossa. Não, na verdade, a gente quer ouvir das pessoas, a gente quer ouvir da cidade, o que é importante, que esse museu tenha, o que que nós podemos fazer de diferente para que chegue, a gente sejamos entendíveis, né? Que a gente possa falar a mesma língua, né? Que a cidade fala, né? Que não adianta eu ter um museu que não dialogue com a cidade, não adianta eu ter uma instituição que não dialoga com a cidade, que eu estou à parte, eu estou em Goiás, mas, né? Então não adianta, a gente não quer isso, a gente quer que seja uma construção conjunta, a gente quer ouvir de vocês. O que é importante para o Museu da Memória? O que é o Museu da Memória para você? Então, a partir daí a gente constrói junto, a gente pensa isso. Eu vou abrir para vocês fazerem aí as considerações, acho que nós extrapolamos, né, quase o tempo. Não, estamos no tempo. Então, acho que assim, a Isabela quiser fazer mais algumas colocações, Raíssa. Eu falo demais, né, quando eu pego. Eu posso fazer encerrar e passo para a Raíssa. Beleza. Eu queria destacar um ponto que eu acho fundamental do projeto, da proposta do museu, Lázaro, e você destacou isso na sua fala. O museu vai até as pessoas. Essa estrutura física, espacial, fixa, relativamente fixa, porque é fixa porque tem uma estrutura. Muitos desses museus acabam fazendo projetos que extrapolam a fronteira das suas paredes, mas isso é mais raro, né? O comum é que as coisas aconteçam internamente dentro das paredes dos museus. E um museu que se constrói, se começa virtual e que vai até as pessoas, ele já tem um deslocamento muito interessante em termos de proposta, porque não só você vai para conversar com as pessoas, para coletar as memórias e saber o que é importante para eles que seja salvaguardado nas estruturas do museu, essas estruturas virtuais por enquanto, mas porque a ida até lá provoca um deslocamento de grau de importância. Assim, um grupo do museu se desloca e o museu se estabelece lá. Onde que o museu acontece? Ele acontece lá, e é por isso que é tão emocionante. Ele não acontece dentro das paredes, ele acontece com as pessoas, no lugar das pessoas. Isso é incrível, Lázaro, isso é incrível. Então, eu queria destacar esse valor, né, do Museu da Memória. E queria dizer, assim, da cidade de Goiás, que eu falei, mas eu acho importante destacar de novo. Eu acho que a cidade de Goiás, ela tem um diferencial da musicalidade, eu digo isso na minha tese, e eu quero dizer isso, assim, eternamente. Enquanto eu existir, eu vou dizer isso. A cidade de Goiás, ela é musical de um jeito muito especial. A Berenice, moradora lá da Vila Lais, não sei se mora lá ainda, que tocava, que tinha dupla com o irmão dela, Roberto, se eu não me engano, o irmão. Exatamente, sim. A Berenice disse para mim, a alma de Goiás é musical. Eu nunca mais esqueci dessa frase. E eu concordo com ela, porque a música está em todas as esferas, né? A música sacra, a música nas procissões, a música na seresta, a música popular, a música no mercado, a música nas casas. As pessoas cantam e cantam bem. As pessoas têm um dom para a música que é completamente acima do normal de outras cidades, porque ninguém desafina. E assim, ninguém pode desafinar, né? Todo mundo tem que cantar bem. A música é um valor, é isso que eu quero dizer. E eu acho que a música, do meu ponto de vista, ela é quase que um alinhavo de tudo, porque ela está em tudo. Ela está no afoxé, ela está na procissão, ela está na festa do mercado, ela tá em tudo. Ela está até num sepultamento, que as pessoas cantam em homenagem. Ela está em tudo. E de uma maneira muito, muito especial, muito sensível, muito dedicada, né? Cantar é algo entendido como sagrado, porque na hora de cantar todo mundo se dedica àquilo. Então eu queria destacar, assim, porque eu sempre não perco a oportunidade quando tenho de dizer dessa singularidade da cidade de Goiás, que no plano da memória, Lázaro, você vai ter muito, muito o que fazer, muito trabalho, porque assim, é sem fim isso. A hora que você puxar esse fio,
esse fio vai ficar desenrolando por muito tempo, sei lá eu quanto. Então, desejo muito sucesso, sou parceira no que você precisar, estou super feliz com essa novidade, lembrando que Goiás sempre surpreende, sempre tem coisas assim, fala, nossa, né, assim, uma cidade que está sempre fazendo e surpreendendo, e a hora que a gente acha que parou, vem. Então, os museus são importantes para a economia, os museus são importantes para o turismo, e todos os museus que estão na cidade, fisicamente constituídos já, atraem muitos turistas, e esse museu é mais um para potencializar não só futuramente mais empregos, mas também mais geração de renda, de fluxo de turistas e capitais, e captação de recursos para os projetos. Então, tem, além da questão simbólica, cultural, política, etc., também tem o fator econômico, e vamos destacar isso também, porque isso é importante, né? Então, parabéns, sucesso, vou acompanhar de perto, de longe, de tudo quanto for jeito, e nossos 2 projetos alinhavados, a gente vai disparar logo o que der. Obrigada pelo convite, por estar aqui com você, prazerzão estar aqui com você também, Raíssa, exaustos com as programações do FICA, que infelizmente não posso estar aí com vocês agora, mas parabéns por tudo, inclusive pela programação do FICA também. Obrigado, Isabela. Exaustos ainda não. Ainda não, mas, Isabela, Lázaro, eu quero também agradecer muito por esse momento, por Deus, mais uma vez agradecer por Deus nos permitir estar aqui, né, vivos, com saúde, vivendo esse momento. Quero mandar um grande abraço para o Jadson e para a Patrícia, que eu tenho certeza que estão nos assistindo pelo YouTube. Isabela fez colocações mais uma vez maravilhosas, essa questão da música é realmente algo que é muito forte, né? E ontem eu estava fazendo exatamente essa reflexão, ontem iniciaram as apresentações de música no FICA, né? E as apresentações dos artistas de Goiás no FICA. E ontem à noite lá no mercado, eu fui, lógico, para prestigiar nossos artistas, né? E tinham 2 shows com temática gospel. E eu olhava aqueles shows e falava, gente, como que esse povo aqui tem esse nível de conhecimento, de talento na música, sendo que ninguém estudou música. Ninguém que estudou música, né? E aí a gente fica realmente algo que impressiona muito. E eu percebi que eu sempre faço essa reflexão, porque em dezembro nós também, no Fica Híbrido, tiveram essas apresentações do pessoal da música gospel, né? E eu percebo que as pessoas, especialmente de fora, né, do SESC, da Secult, dos parceiros que estão assistindo, eu acho que eles sempre se surpreendem muito, e eles assustam, porque eu escuto isso deles. Raíssa, como que aqui em Goiás não tem uma escola de música e o nível da música é tão alto? Né? E isso reflete também em diversas outras expressões que nós temos, mas na música é algo que realmente assim, é algo que nos surpreende sempre, essa surpresa nunca acaba, e a gente se orgulha muito disso. E como a Isabela falou, as nossas manifestações culturais fortes, as nossas expressões fortes, quase todas têm a música dentro dos seus ritos, né? Se a gente for parar para observar, isso é muito forte em quase todas. E isso é reflexo também de como Goiás, desde os primórdios, né, é muito rica culturalmente, e isso foi passado muito de geração em geração, né? E isso é algo que nos orgulha muito. Estamos trabalhando muito, vou dar um pequeno spoiler aqui, Isabela, Lázaro sabe disso. Eu tenho dito que é a menina dos meus olhos, nós estamos trabalhando muito para inaugurarmos e darmos início ainda no segundo semestre a uma escola municipal de artes, e dentro dessa escola a gente vai, com fé em Deus, der tudo certo, nós vamos poder ofertar diversas modalidades de artes, focado nas crianças, nos jovens, mas em todas as faixas etárias, mas focado mais nas crianças e nos jovens, para poder oportunizar várias modalidades, várias categorias, mas com foco grande na música, que hoje, embora a gente tenha toda essa história maravilhosa, a gente percebe que hoje a gente não tem tantos lugares assim para as crianças aprenderem,
né? Especialmente lugares públicos, equipamentos públicos que ofertem música, né? Então, nós estamos fazendo uma parceria importante com a UFG para a efetivação dessa escola. O prefeito Aderson tem se dedicado muito e nos dado bastante autonomia nesse sentido, porque ele também acredita muito que a gente precisa, né, de plantar a sementinha nas novas gerações, né, que precisam, as nossas artes, os nossos valores, as nossas raízes, né? A gente precisa de cada vez mais acreditar nas novas gerações e passar isso, oportunizar, democratizar o acesso à cultura, que são os nossos grandes desafios, e com certeza a gente vai conseguir, e tem conseguido, né, Lázaro, através do audiovisual, através dessa importante parceria. Por que eu falo tanto? O museu e a Secretaria de Cultura muitas vezes se misturam muito, né, se confundem muito, graças a Deus, né, Lázaro? Tenho muito orgulho dessa mistura e dessa confusão que vira, isso é muito bom, confusão que eu digo no bom sentido, né? E por quê? Porque a gente tendo o museu, tendo o Lázaro aqui conosco, compondo a nossa equipe, a gente tem a oportunidade de levar para todos os cantos do município as atividades do museu em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Então, Lázaro, vida longa ao museu, vida longa às nossas parcerias, né? Enquanto eu for secretária de Cultura, com fé em Deus, essa parceria vai longe, a gente tem muitos bons projetos nessa área, né, buscando salvaguardar as nossas memórias, os saberes e fazeres, e eu acho muito bom quando alguém fala, nossa, mas as atividades do museu e da secretaria, elas se confundem, né? Então, eu acho que é a melhor confusão que tem, né, Lazinho? E assim vai continuar sendo, com fé em Deus. Verdade. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Pelo museu, por toda essa programação, 2 meses intensos de atividades, né? E hoje, como eu disse, né, teremos a Orquestra de Violeiros daqui a pouco na Praça do João Francisco, amanhã o encerramento, né? Estou vendo que a Ana Luísa está nos assistindo no YouTube. Então, é toda uma celebração mesmo que a gente faz nesses dias, mas que, graças a Deus, a gente sabe que começamos agora, né, Lázaro? Se as atividades de lançamento duraram 2 meses, começando. o museu nasceu com 20 anos, imagina o que vem pela frente, né? Por isso não tinha como não ser 2 meses de comemoração de lançamento, não dá para ser um dia. 20 anos de acervo, um dia. Não dá. Não dá para ser um dia, sabe por quê, Lázaro? Eu digo que a cidade de Goiás é intensa. Extremamente intensa. Nada você consegue fazer com pouco, nada. Não. Por isso que amanhã... Por isso que amanhã a gente tem 6 músicos no palco e mais um congo para apresentar, imagina. Olha só, eu só queria fazer um destaque antes do Lázaro encerrar, Raíssa e Lázaro, que eu sou uma defensora e já falei isso publicamente mais de uma vez, já falei na presença do nosso ex-reitor, o professor Edivar Madureira Brasil, eu sou defensora de que a UFG, na cidade de Goiás, tem um curso de música. Eu tenho falado isso porque acho que a cidade tem vocação para isso, né? Ela tem vocação. E não inviabiliza uma escola municipal de artes que tem a música, que atende um público específico, e um curso de graduação em música que vai atender um outro público, né? Na verdade, uma coisa vai complementar bastante a outra, né, Isabela? A gente vai plantar a sementinha nas crianças, nos jovens, e tendo a oportunidade de cursar uma licenciatura em música, né? Aí é outra situação. Eu acho que, na verdade, vai ser muito forte a complementação do curso superior em música. Com certeza, uma coisa vai casar perfeitamente com a outra. Vamos ficar falando disso, que água mole em pedra dura, tanto mesmo. bate até que fura. Não é à toa que nós estamos aqui, é por isso. É exatamente isso. Obrigado mais uma vez, professora Isabela Tamaso, nossa grande amiga, né, de Goiás, uma parceira, né, do museu, uma parceira dessa cidade, uma parceira da Secretaria de Cultura, e de todos os fazedores de cultura, né, Isabela? Se a gente quer saber de patrimônio, se a gente quer entender o que é patrimônio, a gente tem que ler Isabela, tem que sentar com a Isabela. Vila Boas pode sentar e bater papo. Então, a gente vai sentar com a Isabela, bater papo, e é isso. Obrigado mais uma vez, é uma honra sempre te ouvir, né, uma aula, né, esse para a gente é um presente, né, isso. E a gente vamos fazer sim esse, mais outros e outros e outros,
né? Vamos para junto do museu, para dentro do museu, a gente tem propostas aí para construir isso junto. Muitíssimo obrigado. Obrigado, nossa secretária dinâmica, 24 horas, né? Já falei isso, a Raíssa já virou secretária 24 horas, ela não para um minuto, né? Sem parar, assim, é ligada na tomada, ela chega 220, né? Ela está aqui, ela está fazendo distrito, está fazendo não sei o quê. Não, é uma loucura. Maravilha, parabéns, parabéns pelo seu trabalho, Raíssa. Um ano e 5 meses, né? Um ano e 5 meses, ela já fez um estrago nessa cidade positivamente, né? Assim, a mudança é gritante, assim. A gente olha assim, você tem cultura para todo lado, né? Assim, a gente falou assim, vamos fazer uma retomada. Gente, mas é uma retomada parece que é do estado inteiro aqui dentro, assim. Ela trouxe tudo para Goiás, ela conseguiu fazer com que os artistas, né, fossem reconhecidos dentro do festival, que a cidade fosse reconhecida de fato. Então, parabéns pelo seu trabalho. Ela abriu possibilidade de ser contratado só artistas locais no ano passado. Isso é um ganho enorme para nós, fazedores de cultura, né? Então, parabéns, né, por essa luta, por essa briga, por brigar que seja feito, até que enfim, né, a gente conseguimos que o troféu do festival fosse feito por um artista local. Isso também foi uma luta também que a Raíssa encabeçou, foi atrás e conseguiu, né? Esse ano é o Wesley Jubeck que fez, o ano passado foi o Có. Então, assim, isso para nós artistas é importantíssimo, né? Muito bem, parabéns, parabéns, parabéns a essa gestão, ao prefeito Aderce, né? Parabéns às secretarias, aos nossos colegas da Secretaria de Cultura, e meu muito obrigado a todos. Muito obrigado à Secretaria de Turismo, que está junto, que é parceira, né? O Rodrigo Santana, que está junto o tempo todo e cedendo sua equipe para que as coisas aconteçam, a Suzana, né? A Otávia, e a Carol, né, e os meninos, então todo mundo, a Dani, né, a Mariana, todo mundo junto, então assim, todo mundo fazendo junto, né, isso é muito importante, a gente tem secretarias que conversam, tem uma prefeitura, né, que é junto, né, não faz nada separado, nenhum quer aparecer, não, porque é a prefeitura, né, são as secretarias, isso é importante para nós, artistas, né, que haja um diálogo homogêneo, que brigam pela mesma, né, que vai buscar, né, o que de fato os artistas precisam. Isso é muito importante, tanto para os fazedores de cultura quanto para nós, que está começando 20 anos, um museu, que está aí com esse museu que está sendo apoiado por todos vocês. Muitíssimo obrigado a todos que nos assistiram, que nos assistem. Eu quero só registrar mais uma vez, né, eu já agradeci às secretarias, à prefeitura mais uma vez, a gente está dentro, né, do site, dentro da plataforma da prefeitura, obrigado, né, obrigado ao Rogério, obrigado aos meninos da comunicação também, obrigado, né, à nossa equipe, a Patrícia Mozinho, a Divina Paiva, o Jadson, o João Vitor, a Ellen, o Alexander, enfim, todo mundo da Companhia Expressarte, né, que faz parte desse projeto. Quero agradecer a todos os artistas que passaram por essa programação vasta, né? Não vou nominá-los todos porque são muitos, mas agradeço cada um dos artistas que estiveram conosco em toda essa festa, né? Essa partilha desse início aí de lançamento do projeto. E dizer também que o projeto, né, ele é, só registrando também, que ele é um projeto contemplado pelo edital Aldir Blanc, né, pela Lei Aldir Blanc dos pontos de cultura, artes dos pontos de cultura, no edital 02 de 2021 da Secult, Goiás, Secretaria de Cultura do Governo Federal, e com um imenso apoio da Prefeitura de Goiás por meio da Secretaria Municipal. E amanhã a gente encerra, né, com uma noite cultural no Teatro São Joaquim. Convido a todos, né, para estarem presentes às 20 horas, um grande show com Maria Eugênia, Luiz Chafim, Helenísia, Marcos e o Congo, né, Vila Boense, que vai entrar abrindo a noite, né, que vai ser lindo, e a grande presença, né, a participação especial da dona Fifi Alencastro, que é filha da terra, é filha de Goiás, e que vivenciou passou por todos esses maestros, cinema mudo e tudo mais. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e é isso. Esperamos que o museu perpetue, que viva, né? Que ele, a partir de nós, né? De Jadson, de Patrícia e todo mundo, a partir da nossa passagem por aqui, ele permaneça aí por séculos e séculos aí. E é isso. Muitíssimo obrigado a todos. Uma boa tarde. Tchau, gente. Obrigada, Obrigado. boa tarde. Obrigado.
Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.